tanto na questão de carreira, quanto na questão de longevidade, porque ele também, não lembro quanto foi 92 90 e anos. tantos. Ele é um super idoso, ele trabalhou até um pouco tempo. Foi por conta dele também ter entendido o propósito dele, porque ele começou muito jovem a trabalhar, viveu lá os tempos dele de camelódromo, se eu não me engano, e aí desde lá ele conseguiu entender o propósito e conseguiu chegar onde chegou. Essa é a escolaridade, ela te dá as ferramentas. É como se você... Para quem é míope vai me entender. Quando eu sou míope, não enxergo muito longe, eu só vejo as coisas pequenas, assim, próximas, eu tenho uma visão daquele mundo, daquele tanto aqui. Na hora que eu ponho um óculos e corrijo a minha miopia, eu vejo muito mais longe, eu vejo muito mais coisa. Então, a escolaridade, ter acesso a uma escolaridade mínima, propositiva, intuitiva, que gere para você curiosidade, aprendizado, ele vai ampliar a sua visão de mundo. Até para você se enxergar em aonde você vai, o que você vai ser nesse mundo. Quando a gente fala de escolaridade, nós não estamos falando de mestrado, doutorado, pós-doutorado, esse trabalho. Nós estamos falando de acesso à informação mínima para essa compreensão. Eu concordo plenamente. A escolaridade é um grande fator de risco, a baixa escolaridade é um grande fator de risco para muitas doenças, porque hoje saber disso é uma coisa legal. E eu vou chamar atenção para muita gente. Você está assistindo a um corte do Conversaria Podcast. Dê o like, dê o hype e se inscreva no nosso canal. E além disso, a gente tá com uma parceria com o Léo Knorr, que inclusive é o nosso personal. A gente tem um link na descrição que é um forms para você preencher e participar da consultoria dele. Ele vai te dar uma prescrição de treinos personalizados. Além disso, ele vai te dar sugestões de alimentos que você pode utilizar para te auxiliar nesse processo de emagrecimento. Então corre no link da descrição e preenche o forms agora mesmo. O fator financeiro, ele é diretamente proporcional à saúde na terceira idade? A pergunta é, quanto que a condição socioeconômica impacta no envelhecimento? Perfeito. A gente sabe que impacta muito, Principalmente se eu tiver num nível de condição socioeconômica que não me garante segurança financeira. Quer dizer, se eu não tenho o mínimo para ter moradia, se eu não tenho o mínimo para fazer escolhas alimentares, se eu não tenho o mínimo para ter remédio, se eu não tenho o mínimo para viver, para ter um momento de lazer, isso compromete muito, tá certo? Tá, aí eu atingi o mínimo. Sim. Este mínimo vai gerar, então eu estou acima do mínimo, eu já tenho isso. Eu não tenho igual o cara super rico. Esse super rico vai envelhecer melhor do que o indivíduo que tem uma fase, por exemplo, intermediária? Não. O dinheiro não garante envelhecimento. Não garante. A falta dele compromete, mas o dinheiro não garante. Nos estudos que a gente faz na universidade, a gente reconhece que existe um fator que é mais importante do que o salário, a escolaridade. Porque a escolaridade vai dar a compreensão desses fatores. Tá certo? Sim. A compreensão desses fatores. Talvez, para aquele cara que vive na zona rural, a escolaridade não impacta tanto, porque ele vai continuar fazendo as coisas como os pais, os avós faziam, e ele vai continuar fazendo. Tá certo? Agora, dentro de uma cidade urbanizada como as grandes cidades, ter escolaridade, ter letramento, a gente usa esse termo, letramento em saúde, saber o que é carboidrato, saber o que é proteína, saber o que é uma vitamina, saber a quantidade de sal que tem nas coisas, saber que o exercício é importante, saber que a obesidade compromete, isso impacta. Então a escolaridade talvez seja melhor do que, na verdade, a questão financeira, o material. Tá bem? Isso que é a grande dificuldade, né? E esse aspecto das pessoas terem escolaridade, eu acho que ajuda até também na hora de você também entender. Falei também duas vezes assim, num curto espaço de período, problema, né? Igual assim. O povo te entende. Eu percebi que eu tô falando assim muito, tipo assim. Enfim, doutor, voltando, desculpa, é que eu abro muitos parênteses assim na minha cabeça. Tá certo. TDAH, Assim. TDAH. Mentira, Falou tem assim que de tirar novo, o tá? diagnóstico. É? Falou. Mas assim, Sem nem perceber. sobre o propósito de vida, doutor, as pessoas que têm
a escolaridade, eu acho que ajuda muitas vezes na hora de entender também esse propósito, né? Que você chega ali no fim da vida e consegue entender muito bem com clareza as coisas. Eu acho que isso também... Eu acho que eu vi até a filha do Silvio Santos falando isso, que assim... Olha lá, de novo. O Silvio Santos, ele chegou onde chegou, tanto na questão de carreira, quanto na questão de longevidade, porque ele também... Não lembro quanto... Foi 92 90 e anos. tantos. Ele é um super idoso, ele trabalhou até um pouco tempo. Foi por conta dele também ter entendido o propósito dele, porque ele começou muito jovem a trabalhar, viveu lá os tempos dele de camelódromo, se eu não me engano. E aí, desde lá, ele conseguiu entender o propósito e conseguiu chegar onde chegou. Essa é o... A escolaridade, ela te dá as ferramentas. É como se você... Para quem é míope, vai me entender. Quando eu sou míope, não enxergo muito longe, eu só vejo as coisas pequenas, assim, próximas, eu tenho uma visão daquele mundo... daquele tanto aqui. Na hora que eu ponho um óculos e corrijo a minha miopia, eu vejo muito mais longe, eu vejo muito mais coisa. Então, a escolaridade, ter acesso a uma escolaridade mínima, propositiva, intuitiva, que gere para você curiosidade, aprendizado, ele vai ampliar a sua visão de mundo. Até para você se enxergar em aonde você vai, o que você vai ser nesse mundo. Quando a gente fala de escolaridade, nós não estamos falando de mestrado, doutorado, pós-doutorado, esse trabalho. Nós estamos falando de acesso à informação mínima para essa compreensão. Eu concordo plenamente. A escolaridade é um grande fator de risco, a baixa escolaridade é um grande fator de risco para muitas doenças, porque hoje saber disso é uma coisa legal. E eu vou chamar atenção para muita gente. O nosso idoso hoje, aquele cara que chegou aos 60 anos no Brasil, ele tem baixa escolaridade. Mas não acabou a vida ali. Então, um dos propósitos para essa vida, para esses próximos 25 anos, é resgatar a escolaridade. É um dos jeitos bacanas de se viver a velhice. É resgatar a escolaridade, aprender alguma coisa a mais. Se você era um analfabeto funcional, aprender melhor um pouco. Se você fez até 8 anos de ensino, queria aprender um pouco mais, aprender a ler, mexer na informática. Então, assim, é importante, é uma grande possibilidade que a velhice, que essa extensão da velhice deu pra gente. Neste momento, eu posso melhorar a minha escolaridade e que eu posso ampliar o jeito de olhar esse mundo, me dar um óculos para ver o mundo melhor. A escolaridade faz isso, tá bem? Mais do que isso, eu vou conseguir ainda impactar lá naquele meu cérebro, que o cérebro está doido para que você faça coisa, para que ele se fortaleça, para que ele dure mais, para ser esse cérebro mais longevo também. Porque não adianta o joelho ser longevo se o cérebro não é. Eu acho que sim, até trazendo um comparativo que veio na minha cabeça, não bem um comparativo, mas na realidade o importante não é a pessoa ter a escolaridade só por ter, eu sei ler. Não, é o fato de você não saber ler, consequentemente você não vai poder fazer uma graduação, consequentemente você não vai conseguir ler um livro. Ele é a ferramenta, é a ferramenta, é a ferramenta. E eu vou te dar um outro exemplo. E aquele cara que fez uma carreira universitária, fez mestrado, fez doutorado, ganhou prêmios, produziu muita coisa e aos 60 anos ele se aposenta. Nunca mais lê nada, nunca mais usa o cérebro. Olha só, esse cara vai ter um envelhecimento comprometido. A vida inteira foi aquele turbilhão de formação, né? Aí do nada, tchau, zero. Eu falo que a atividade mental, ela é uma coisa que tem que ser continuada a vida toda. Se eu falar para você, meu amigo, eu fui super honesto a vida toda, hein? Sou super honesto, muito honesto. Eu fui honesto até os 65 anos. Mereço, né? Aos 65 anos eu deixei de ser honesto e falar, não adiantou nada. Já era. Não adiantou nada. É assim a atividade mental. É assim a atividade física. Se você pegar um indivíduo que foi atleta profissional e ele parar de fazer exercício, ele vai comprometer vai ter doenças crônicas muito próximas de quem nunca fez exercício. Você veja que coisa interessante, né? O corpo está pedindo... É outra dica que o corpo dá. É para continuar fazendo. O corpo humano, e a gente aprendeu com essas blue zones,
O que você viver bem e viver bastante é viver conseguindo fazer. A gente chama isso na academia de funcionalidade. Eu preciso continuar podendo fazer. Para eu continuar podendo fazer, eu preciso estar fazendo. Sim. Se eu deixar de fazer, eu vou deixar de ser funcional. Então, isso serve para estudo, isso serve para exercício, isso serve para namorar. Se eu achar que eu não vou mais namorar, aí que eu não vou namorar mais mesmo. Se eu achar que eu não vou ter mais papel entre os amigos, aí que eu não vou ter amigo mesmo. Se eu achar que eu não possa fazer diferença na sociedade mais, aí que eu não vou fazer diferença mesmo. Vocês entendem como é importante continuar tendo essa coisa da atividade? E todos esses, nas Blue Zones, eles continuaram. Vai perguntar lá para o indivíduo, ele vai falar assim, não, eu faço assim, eu gosto de fazer isso, eu faço essa. Um faz a comida, o outro faz alguma coisa mexe com madeira, o outro mexe com horta, mas sempre fazendo alguma coisa. E eles devem ter entendido que, assim, por mais que as pessoas consigam continuar as suas atividades, tanto nos estudos ou na atividade física, eles continuaram no ritmo deles, né? Porque muitas pessoas estranham. Ah, na minha época de jovem lá, eu era super produtivo, eu conseguia puxar ferro tantas horas por dia, por semana, não sei o quê. E aí, só que às vezes chega no final, não no final da vida, mas chega na terceira idade e estranha, né? Fala, nossa, parece que eu conseguia fazer com mais proatividade, eu conseguia fazer mais força, e acaba não tendo esse entendimento de que você vai conseguir fazer, mas no seu limite, né? É interessante a pessoa ter esse insight. Você colocou uma coisa que também a ciência estuda muito. Uma das coisas que são determinantes, que representa uma coisa importante para o envelhecer, é você ter consciência das suas mudanças. A humildade. Sim. A humildade. É a adaptação. Porque sem humildade eu não consigo me adaptar a essa nova realidade. Eu preciso entender isso. Né? E eu só consigo entender se eu conseguir ter essa clareza, esse desapego. Falar, olha, eu não preciso ser o que mais corro. Eu não preciso decorar tudo. Agora eu não decoro tudo. Mas eu tenho outros talentos. E é bem isso. Por isso que eu gosto muito dessa história. A carcaça muda para pior e o miolo muda para melhor. Eu preciso entender, já que o miolo está mudando para melhor, quais são as minhas ferramentas ao envelhecer? O miolo, a emoção, a sensibilidade, o brilho no olho. Isso faz diferença ao envelhecer, né? Então, eu preciso usar essas armas, essas ferramentas. Quem souber fazer isso, a transição, quem souber fazer essa transição, chega bem nessa fase. E aí, por isso que você escuta muita gente que envelhece bem e fala, eu não me sinto velho. Não é errado eu me sentir velho. O problema é o que nós chamamos de velho hoje. Tá bem? Sim. Tem dois significados do velho.